Bom, então nós mais uma vez reunidos para os estudos mediúnicos, né, da mediunidade. Continuar esse estudo da Revista Espírita, abril de 1858, que é ainda relacionado com a mediunidade, conversas familiares de além-túmulo, descrição de Júpiter, continuando a entrevista de Bernard Palissy. Ele vai falar agora sobre o estado físico dos habitantes. Quem que leu a última vez? Você que leu, né, Paulo? Então, começa para nós, Andressa, por favor. Estado físico dos habitantes. Item 18. A conformação do corpo dos habitantes guarda relação com o nosso? Sim, é a mesma. Ó, essa pergunta é importante porque muitas pessoas imaginam que os seres de outros planetas é, pode ter forma de, por exemplo, lagarto, inseto, mas uma vez alcançado a humanidade, a forma humana, o corpo é na forma humanoide. Né? Pode ter asa, pode ter diferenças anatômicas, mas na forma humanoide. Né? Pode ter um olho grande, boca pequena, né? Mas enfim, porque às vezes as pessoas imaginam os seres de outros. Nós estamos falando dos seres humanos, né? Porque tem planta, animal. Agora, se for um animal, tudo bem. A gente não está falando que tem animais bípedes em Júpiter, mas é animal ainda. Agora, seres humanos que atingiu o estado de humanidade tem a forma humanoide. Depois, o último estágio é o anjo, né? O espírito puro. Por isso que ele fala que sim, é a mesma. O que é a conformação do corpo? É a forma, né? Forma humanoide. Aí agora ele vai desenvolver. Vamos lá. Podes dar-nos uma ideia de sua estatura comparada dos habitantes da Terra? Grandes e bem proporcionados, maiores que os vossos maiores homens. O corpo do homem é como o molde de seu espírito, belo onde ele é bom. O envoltório é digno dele, não é mais uma prisão. E é Então de são mais altos, né? é aquilo que o Chico falou, que de repente você vê um ser que na Terra alto é um espírito, é uma raça atrasada, não é para todos os casos, né? Porque, por exemplo, os seres de Júpiter são seres que tanto o perispírito quanto o corpo, quando eles reencarnam, já é muito mais leve, né? Então, provavelmente, os seres que vêm até a Terra não são espíritos, seres encarnados que vêm, né, que essas viagens interplanetárias que vêm até a Terra, não são seres superiores, porque os seres superiores, porque, por exemplo, os de Júpiter, que são todos Da a- é, segunda da segunda classe, ordem, ordem. né, de classes mais elevadas. Então, o próprio corpo deles já é bem mais leve, planeta gasoso, que a gente está comentando. Então, muito provavelmente, mesmo a forma encarnada não é visível para o ser humano. Então, o Chico estava se referindo, se o ser é visível, né, e é alto, não é uma regra também, mas ele estava dizendo de uma forma geral. Seres muito grandes, né, há que se tomar um certo cuidado. Né? Os seres menores são são bons. Então ele falava que é de forma geral, né? Que a gente tem que colocar como regra.
A principal maneira da gente saber é a gente sentir, né? Vamos supor que em algum momento da nossa vida a gente tem algum contato. Tem que sentir a vibração, né? Tem que sentir mal, não é um bom presságio, né? Não, o medo provavelmente vai sentir. Porque é uma coisa nova, uma coisa, ó, imagina. Teve quando na minha infância eu tinha, não sei exatamente, acho que uns 10 anos. Eu acordei de madrugada e esqueci de puxar a cortina da janela. Então tava uma noite clara assim, né? Aí eu fiquei observando assim os galhos do pé de jabuticaba balançando assim. De repente, passou uma pessoa no meio da janela e parou. A cabeça era desse tamanho, muito grande. Aí todo mundo fala que eu sonhei. Não foi sonho, porque eu nunca esqueci. Parou em frente à janela, aí eu paralisei, fiquei quietinha. Aí ele foi e virou rumo à porta da sala. Aí o que eu fiz? Fui e cobri com a coberta. Fiquei quietinha. Porque não era humano pelo tamanho da cabeça. Então, se eu gritasse, seria um perigo até para meus pais. Foi na hora que eu pensei, né? Foi isso que eu pensei na hora. Aí eu fiquei quietinha, mas eu senti medo. O medo é de você ver uma coisa igual a Paula tá falando, uma coisa desconhecida. Até porque isso que você viu, não dá para saber se era uma aparição, uma coisa espiritual, ou se era realmente um ser encarnado. Então, não dá pra você saber. Os ETs não são também espíritos? Encarnados. É encarnado? Se eles têm naves para vir até aqui, ué. Seres desencarnados. Encarnados em outros planetas. Não. Encarnado é encarnado. Tem plano físico e plano espiritual. Encarnado é encarnado. Agora, um ser encarnado de Júpiter, por exemplo, por que provavelmente ele não seria visível? Porque a sua constituição física é muito mais leve, muito mais etérea, vamos assim dizer. Então, provavelmente ele teria que usar uma roupa, igual o astronauta não usa uma roupa. Mas se fosse assim, Roberto, os seres humanos já tinham encontrado esses seres encarnados já em outro planeta. Não, mas aí a gente está falando, porque primeiro que não existe um universo só. Não. Vamos com calma. Primeiro é que não existe divulgação, né? Tudo é escondido, né? Boa noite. Fala inglês. Já tomou um banho. Tchau. Tudo que é relacionado a extraterrestre não é divulgado. Esse é o primeiro ponto. Então, se acha qualquer coisa, eles vão falar assim, não, isso aí não é um buraco, isso aí não é uma construção, isso aí é uma deformação da constituição, do relevo, vai sempre inventar alguma coisa para distanciar da realidade. Então existe essa forma de agir para não assustar as pessoas. Você viu uma vez, você ficou morrendo de medo. É mais, vamos supor que no dia que normalizar, aí você vai sentir pela presença, igual você sente um cachorro, por exemplo, um animal. Um animal, você sente que ele é amigável, você fica tranquilo. Se você sente, você já vê que tem alguma coisa errada. Então você tem aqueles pressentimentos, aquelas formas de detectar. O que a gente está querendo dizer é o seguinte: os seres que vêm, eles vêm em naves. Se eles vêm em naves, são seres encarnados. Só que a constituição física deles permite que eles sejam vistos, porque ainda não é
uma constituição física de seres que estão elevados ao ponto de por exemplo, o hidrogênio, o oxigênio, é visível? É material? Não. Não? Material? Da Não é matéria, material? mas não é visível. Se for pensar se é da matéria, sim, da matéria. É do mundo material, é material, não é espiritual. É que você falou material palpável. Você acha que dá pra... Eu liguei com a palavra É, palpável. o vento. Então, tipo assim, tem coisas materiais que não tá no nosso espectro de visão. Então, existem seres de outros planetas materiais que a gente não enxerga, seja pela vibração daquele elemento, ou a materialidade dele, pode ser opaco, pode ser transparente. Então, os seres que são possíveis de serem vistos são seres que a matéria que eles são constituídos é uma matéria visível para nós. Os de Júpiter, por exemplo, eles estão no nível material que o corpo é muito mais leve, talvez numa frequência que o nosso olho físico não enxerga. Mas o que a gente tem que saber? Por exemplo, Júpiter. É pouca diferença de encarnado para desencarnado. Porque a constituição física já é mais elevada. Então a gente vai evoluindo tanto o nosso corpo físico quanto o nosso corpo espiritual. O que você ia perguntar? André, se você pergunta desses seres ainda encarnados vindo até aqui. E como funciona a intervenção deles desencarnados durante o nosso sono? Tipo, como que... Porque eu já tive algumas vivências assim, que a gente aqui conversando e trazendo luz à consciência, eu sinto que não foi no plano físico, foi no plano espiritual, né? Enquanto eu estava dormindo, eu tive acesso a seres de outro planeta, mas dentro do corpo espiritual, assim, tendo esse contato. Como que funciona isso? Então, quando a gente dorme, nosso espírito se liberta do corpo, naturalmente. Então, a partir do momento que nossos sentidos adormecem, né, nosso corpo adormece, naturalmente nossa alma se liberta. Então a gente já está no plano espiritual, naturalmente. Até porque no plano material, o plano espiritual interpenetra. A gente está no plano espiritual também. Só que a gente não vê, né, o ambiente e as pessoas do plano espiritual. Quando a gente adormece, o nosso corpo espiritual se desprende do nosso corpo. E aí a gente entra em contato com familiares, com amigos, e sem contar que espiritualmente a gente tem amizade, família de outros planetas também, a gente não vê só. Então pra gente é natural, não tem essa... Sim, mas eu trazer mais um comentário em questões negativas mesmo. Então, da mesma forma que podem ter pessoas que já desencarnaram, que hoje se manifestam em direção contrária à minha ou não buscando meu bem-estar, também podem ter espíritos de outras vivências em outros planos, que não seja aqui na Terra. Que seja o cobrador. Que seja um cobrador. Por exemplo, estou trazendo só um questionamento assim. Porque todas as experiências que eu tive com espíritos, com seres de outro plano, sempre foram experiências muito negativas. De tipo assim, de eu me sentir presa e observar eles me segurando, assim, eram coisas muito... Então, quando a gente está falando de espíritos já... Porque assim, os desencarnados que comunicam conosco, desencarnados pode ser de qualquer lugar, né? Só que os desencarnados mais atrasados, eles são da Terra. Eles têm uma dependência com essa... Porque
como é materializado, ele tem ligação com a Terra. Agora, pode acontecer, por exemplo, um espírito vem de outro planeta, um espírito atrasado, por exemplo, vem de um planeta atrasado e reencarna na Terra. Ele não é originário da Terra, mas ele está na Terra. Então ele desencarna, ele vai, se ele não for para outro planeta, tiver que ainda continuar algumas encarnações aqui na Terra, ele vai continuar na Terra. Aí você pode falar que é um ser extraterrestre, mas que no momento ele é da Terra, que pode te perseguir, pode ter alguma inimizade, mas assim, os espíritos bons e superiores, os bons superiores, normalmente eles não são da Terra. Então, todo contato com um bom espírito, a gente pode falar que é um contato extraterrestre. Quando você trouxe isso de explicar sobre o sono, eu entendi dessa forma também. Agora, quando os adversários nossos são adversários, como estão ainda... porque como que ele vai passar de um planeta para outro, sendo que para passar de um planeta para outro, você precisa estar numa dimensão mais elevada. Então, os nossos adversários são pessoas que estão presentemente ligadas à Terra. Agora, um espírito elevado, ele pode ser que ele não esteja presentemente ligado à Terra. Veio só visitar, por exemplo. Entendeu a diferença? Não, eu entendi. Mas a questão é que quando a gente adormece, o nosso corpo espiritual ganha liberdade. Claro que depende muito do nosso comprometimento com o bem, né, com o nosso pensamento liberto da matéria, mas que a gente participa do plano espiritual, a gente participa, né, porque naturalmente, se o nosso corpo se o nosso espírito, nosso corpo espiritual já liberta do corpo, a gente está em contato com a espiritualidade, né? Por isso que fala que todos os dias nós morremos, porque a gente tem como se fosse um tempo de recreio no plano espiritual, que é aquele momento como se a gente saísse da prisão e fosse dar uma voltinha, respirar um ar, né? A gente tem um tempinho para sair, dar uma arejada, né? Retemperar, né? no nosso plano verdadeiro e voltar para o nosso dever, para a nossa prova aqui na Terra, né? Por que não é mais uma prisão? Porque a gente estando no nosso corpo, é um corpo que aprisiona. A gente não tem uma liberdade espiritual, né? O corpo é como se fosse um cativeiro, né? Então a desencarnação, para quem cumpre seus deveres aqui na Terra, é realmente uma libertação, porque está retomando todas as suas capacidades, possibilidades. Ah, difícil aqui. Você está passando bem? O que foi? O que você está pensando? Tô pensando nada, tô segurando. Então, peraí, vamos dar uma pausa Tô aqui. segurando, Roberto. Aqui. Vamos para a próxima pergunta. 20. Vai lá, Andrés, continua para nós a leitura, por favor. Item 20. Lá os corpos são opacos, diáfanos ou translúcidos. Há uns e outros. Uns têm tal propriedade, outros têm outra, conforme sua destinação. Então tem corpo opaco, né, que é aquele corpo que a luz não atravessa, né? A gente vê um corpo, vamos dizer assim, bem sólido. Diáfano, vamos ver aqui o diáfano. Diáfano acho que é aquele... que permite a passagem da luz, transparente, muito magro.
Então é aquele meio termo, né? E translúcido é aquele praticamente transparente, né? Vai, 21. Concebemos isso para os corpos inertes, mas nossa questão refere-se aos corpos humanos. Concebemos isso para os corpos inertes, mas nossa questão refere-se aos corpos humanos. A pergunta era com relação aos que ali dá a pergunta 20 dá a impressão que ele está perguntando de qualquer matéria. Mas ele está perguntando em relação ao corpo físico, né, ao corpo humano. Resposta. O corpo envolve o espírito sem o ocultar, como um tênue véu lançado sobre uma estátua. Nos mundos inferiores, o invólucro grosseiro oculta o espírito a seus semelhantes. Mas os bons nada têm a esconder. Podem ler no coração um dos outros. O que aconteceria se assim fosse na Terra? Então a gente está numa prisão a ponto de que, por exemplo, a gente tem uma aura, a gente tem as emissões energéticas, só que ninguém vê. Então a gente se oculta, a gente não consegue saber, a não ser que a gente já tenha uma percepção mais trabalhada, avançada, para a gente captar, mas assim, é sempre não visual, né? Já nos mundos mais elevados, não tem o corpo não impede a passagem das energias, das impressões, das vibrações. Então as pessoas conseguem ler naturalmente como que as outras estão. Nada é escondido, né? Nada é oculto. Por isso que é muito próximo do mundo espiritual, porque no mundo espiritual é assim, né? O espírito não consegue se ocultar. Muitas vezes a gente, por exemplo, nas obras de André Luiz, né? Às vezes André Luiz estava pensando sobre o assunto e o benfeitor já estava respondendo já. Então é bem nesse sentido. Essa resposta aí não caberia para os cachorros, por exemplo? Não. Não caberia lá, a pergunta dele é opaco? Será que... Os animais podem ser, sim. Ter essa característica mais... Porque os animais continuam sendo animais, né? Os animais sendo animais têm a mesma constituição física, no sentido assim, é um corpo físico, né? Mais atrelado à matéria. Tanto é que vai falar ali que os animais vivem próximo do solo. Os espíritos mais elevados, eles vivem em construções, em ambientes suspensos, né? No ar, né? Há sexos diferentes? Sim, há sexo por toda parte onde existe a matéria. É uma lei da matéria. Bom, primeiro que Emmanuel, André Luiz, eles nos explicam que o sexo é uma característica natural, né? É o poder de criação que todos nós temos. Então, o sexo como energia criadora, energia de atração entre corpos, né? Ou energia de atração no sentido de sintonia, uma característica natural, né? Que todos têm. Por exemplo, os átomos, vamos dizer assim, o sexo dos átomos seria aquela atração de cargas elétricas, né? Uma atração magnética, né? No caso, por exemplo, já dos seres que já atingiram a humanidade, o sexo ele atinge um ponto criador e de conexão, né? Tem sentimentos, né? Então, também com relação àquilo que a gente estava falando sobre o sexo, que o espírito em si não tem sexo. É um gênero, né? Mas ele só alcança esse estado quando ele atinge a pureza. Porque aí ele já não tem mais, ele já desenvolveu ambos as
as características, então aí ele já é completo, né? Então, enquanto nós não alcançamos a perfeição, nós temos as energias sexuais para trabalhar nas diferentes formas, que é natural. Tem alguma dúvida? Esse essa ponto já é parte- mais... Essa parte do sexo que você fala, eu teria que ler o livro, mas você já comentou um pouco sobre essa questão. Vida e sexo. Fala muito bem sobre... A gente acha que está ligado só à matéria, né? Sobre os hormônios, o sexo feminino mais hormonal. É questão de evolução espiritual. Na nossa evolução, nós precisamos desenvolver as energias criadoras. É um centro genésico, né? É um centro de força, de energia que faz parte do nosso perispírito. Que tem um foco, né? Mas o nosso perispírito, nosso espírito todinho tem essa questão da projeção magnética, da energia criadora, de atração e repulsão, de assimilação de fluidos. Então, energia criadora. Então, faz parte da nossa característica espiritual. E aí nós vamos desenvolvendo as características masculinas, características femininas, que envolvem diferentes tipos de energia. Aí, no caso, na segunda ordem, essa questão de sexo Ainda existe. É por afinidades. Não, mas ainda existe. Ainda existe? Existe, ele não é um espírito puro ainda. Ele ainda tem um lado mais desenvolvido. Ainda tem uma predominância. Tanto que a gente vê espírito de segunda ordem, Maria Dolores, Meimei, Maria de Nazaré, e espíritos também da segunda ordem, como Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo. Por isso que ainda nessa segunda ordem existem gravidez, nascimento, que comenta aí, né? A fase infantil. Enquanto encarnado, né? Encarnado. Porque na segunda ordem, quando se atinge a condição da segunda classe, espírito superior, aí ainda existe a diferenciação, né, de sexo, mas não há mais necessidade de reencarnar. Quando você não precisa mais reencarnar, não é só quando chega na pureza. Mas ele pergunta a fase infantil. Então, o espírito superior, ele pode reencarnar, mas como missão. Ele não precisa mais reencarnar como as reencarnações expiatórias. É um ponto que ele chega que ele não precisa mais reencarnar. Provavelmente, essas reencarnações em Júpiter, de espíritos já superiores, porque assim, há todos os tipos de espíritos, não há só os espíritos superiores, né? Tem todos aqueles espíritos da segunda ordem. Pode ser espírito bom, por exemplo, que está quase ali na espírito de sabedoria, né? Que está quase, vamos ver uma ordem anterior, um pouquinho antes, escala. Aqui, ó. Espíritos de sabedoria. Às vezes nem gestação tem, né? É uma outra forma diferente que eles passam. Não, você está falando de espírito, está falando de encarnado, né? Vamos lá, primeira coisa. Em Júpiter, por exemplo, tem espíritos superiores, mas eles estão ali como missão, porque eles não precisam mais reencarnar. Então, o que vai ter bastante que não vivem nos... Por exemplo, ó, os de quarta classe, quinta classe, quarta e quinta classe, eles vão viver, vamos dizer assim, perto do solo, volitando mais baixinho.
Os de terceira classe, de segunda classe, já vivem nas construções elevadas, porque já são espíritos mais, que já estão mais, menos ligados à matéria. Só que o da terceira classe, ele está reencarnado, precisando reencarnar ainda. Ele ainda está ainda no ciclo das encarnações, porque ainda tem o que melhorar, tem o que evoluir, no sentido de coisas a passar por provas ainda, coisas a desenvolver. Já os espíritos superiores, se eles estiverem encarnados, eles só estão por missão, porque os espíritos superiores não precisam reencarnar mais. Eles fazem essa evolução aqui da segunda classe para a primeira sem precisar reencarnar. Entendi. E, como encarnados, ainda precisam de alguma forma de gestação. Só que a infância é curta, muito curta. Ou não é uma infância igual a nossa aqui que a gente está acostumado. Que a gente fica sem lembrar das coisas, ainda totalmente dependente, bem... É uma infância assim que a gente fica sem condições de exercer toda a nossa autonomia e as nossas características, né? Mas eu não sei se tem gestação? Eu acho que não. Como encarnado tem alguma forma de criação da forma física, né? Interessante. Existe reprodução ainda. Porque de alguma forma precisa trazer a forma física, né? Mas então, o contato desses espíritos superiores deve ser mais próximo também, né? Com as classes mais baixas. Eu ia perguntar isso. Se Entendeu? em Júpiter existe talvez uma maior quantidade de espíritos superiores encarnados para trazer inspiração, Auxílio. Não, provavelmente não, estando encarnados, os espíritos superiores estão em contato constante com os de sabedoria, não tem uma diferenciação assim, tá encarnado, entendeu? Então, se ele tá encarnado, ele vai conviver normal, ele vai... Não, eu falo assim, não às vezes encarnado, visível mesmo, porque não vai, a mediunidade não vai desenvolvendo, a visão vai desenvolvendo. Tá falando os espíritos de sabedoria enxergarem os espíritos superiores desencarnados. Isso. Possível, é possível. A Aí mediunidade esse está mais desenvolvida. Esse contato mais próximo. Até porque, igual vai falar, que os espíritos de Júpiter não estão presos a Júpiter, igual a gente é preso aqui na Terra. É diferente. Gente, a vida num planeta igual de Júpiter, que provavelmente é um planeta... Provavelmente não, porque é um planeta celeste, divino, é morada de espíritos puros, né? Primeira classe. Então, como são espíritos de segunda ordem que habitam, é um planeta feliz. Então, já num planeta feliz, a condição do espírito que está ali encarnado é totalmente diferente de um planeta de provas e expiação, de um planeta de regeneração. Totalmente diferente. Aqui nós estamos presos, até mesmo o nosso pensamento ainda é preso à matéria. Agora, se eles meditarem, se eles focarem o pensamento, eles conseguem comunicar até com quem está aqui na Terra. Se o médium permitir, ele vai falar isso. Ele fica em posição de meditação. Como se fosse de meditação, e ele consegue elevar o pensamento e se transportar aqui para a Terra, para comunicar através de algum médium. Então, ele tem uma liberdade muito maior, ele não está preso ao planeta. É diferente. Mas ele vai falar sobre isso. Vamos lá. 23. Qual é a base da alimentação dos habitantes? É animal e vegetal, como aqui? Puramente vegetal. O homem é o protetor dos animais. Então,
esse é o nosso caminho evolutivo, né? Com relação à alimentação, como nós ainda viemos de milênios de alimentação da carne, tanto o nosso corpo físico quanto o nosso perispírito ainda está dependente, acostumado com essa... Se desde o começo nós não alimentássemos de carne, nós não precisaríamos de carne. Mas como nós já desde o começo nos alimentamos de carne, nós criamos uma dependência do alimento, inclusive espiritual. Tem pessoas que já nascem já trabalhada essa independência, já consegue ficar sem comer carne. Então, a pessoa precisa analisar, conhecer o seu corpo para ver se realmente consegue. Tem pessoas que conseguem ou não, né, abster da carne. Mas o mais importante é a gente já ter essa noção e tentar ir diminuindo, já tentar desintoxicando, né, no nosso corpo, sabendo que o futuro nosso vai passar por essa necessidade de uma alimentação mais leve. Você ia fazer alguma pergunta, Não, mas Paulo? já foi. A gente só não chegou nesse ponto ainda por causa não só da dependência física e até mesmo do corpo espiritual, porque a nossa genética ela vem do corpo espiritual e se estabelece no corpo físico, né? Então, nosso corpo espiritual tem registrado todas as nossas dependências, todas as nossas... Então, existe essa questão espiritual, existe a questão social, econômica. Então, Emmanuel fala isso, que no livro Consolador, ele fala assim que é um erro o consumo da carne. Mas tem que ser levado em conta um processo natural de, vamos dizer assim, de desmamar disso, né? Porque tem gente que trabalha com isso, tem gente que depende economicamente disso. Então não dá para ter uma ruptura extrema e rápida. Tem que ser um processo lento, que gradativamente as pessoas vão se conscientizando e vão se distanciando disso. Então, é um processo que já está acontecendo naturalmente. A gente, à medida que a gente vai também desenvolvendo, vai evoluindo, vai melhorando, nosso próprio corpo vai pedindo a diminuição. Não sei se vocês já perceberam isso. Nosso corpo mesmo vai pedindo. De repente, um dia, a gente está precisando de mais, nosso corpo pede um pouquinho mais. Então, o nosso próprio corpo vai, como a Paula já até falou aqui algumas vezes, a gente comentando sobre isso, vai requisitando, porque o nosso corpo é inteligente mesmo, nosso corpo é formado por milhões de seres em evolução. Os seres que estão no nosso corpo são todos espíritos, têm o princípio inteligente e estão em evolução para chegar um dia na forma humana. Então, por isso que quando Jesus fala sois deuses, ele está falando de várias coisas. Ele está falando que nós temos a condição de chegarmos à cocriação maior, quer dizer, nós todos somos filhos do Criador, então nós somos deuses. E também nós somos um universo em si, porque nós abrigamos dentro de nós milhões de seres em evolução. Então, para eles, nós somos deuses, porque o nosso pensamento, a vida deles está condicionada ao nosso comando. Então, eles vão evoluindo os centros de força deles ao nosso comando. Então, eles vão criando os reflexos condicionados, vão criando os hábitos, vão desenvolvendo. Por exemplo, o nosso... Vamos colocar aqui, por exemplo, o nosso fígado. Então, tem milhões de células. Cada célula é um ser que está evoluindo, condicionando o centro de força relacionado ao fígado para desenvolver aquelas funções. É muito, grandioso, né?
Então, porque a lei de Deus, a evolução, ela acontece no micro e no macro, né? E é harmonioso, né? É muito interessante. Deixa eu... Só um minuto. Item 24. 24, vamos lá. Foi-nos dito que eles absorvem uma parte de sua alimentação do meio ambiente, do qual aspiram às emanações. Isso é exato? Sim. Então, o Emmanuel fala no Consolador que a maior parte da nossa alimentação, mas é coisa assim, uma porcentagem alta, é pela respiração. Então, só do fato de a gente respirar, a gente absorver a luz do sol, os nutrientes do ar, a gente já está se alimentando. Então, aí uma porcentagem baixa, que a gente precisa do carbono para completar a nossa alimentação. Aí, como que a gente vai adquirir esse restante? Emmanuel fala isso no Consolador. Então, a maior parte da alimentação deles é na respiração, a outra parte vegetal, né? Isso é uma coisa natural, né? Que eles fazem. Olha, eu querendo saber dos detalhes. Não, é natural, assim como é natural pra gente se É alimentar de tudo. natural como a gente respira, né? É. E eu também acho que tem essa questão de, tipo, por exemplo, não tem poluição no ar, a vida lá é, tipo, respeita os ciclos da vida do planeta, assim, né? Porque estão evoluídos, né? Então, assim, não tem nem comparação com a vida que a gente tem aqui na Terra, né? Então, eles estão em harmonia com É o respeito planeta, pela criação, né? eles estão em Respeito de todas as formas. Eles estão em harmonia com o planeta, então tudo que provém do planeta pra eles tá integrando no corpo deles, né? E as construções deles, né? As construções físicas, os prédios, É tudo pensado. é tudo já trabalhando, reconstituindo, né? A natureza, né? Então, o respeito é total, né? Total. 25. Comparada à nossa, a duração da vida é mais longa ou mais curta? Mais longa. Qual é a duração média da vida? Como medir o tempo? Ó, vamos voltar naquele negócio do tempo que te deixa agoniada. O tempo passa diferente para eles, né? Porque a percepção do tempo, como eles são menos materiais, né? Então ele já vai ter uma percepção diferente do tempo. Aí ele quer comparar com o tempo terreno, aí faz sentido, né? E porque tá vendo que o Espírito responde de acordo com a nossa pergunta, então a gente tem que saber perguntar. Aí quando ele conseguiu perguntar da forma correta, aí ele respondeu da forma que necessária. Mas assim, é lógico que a vida deles é mais longa porque é muito próximo ser encarnado e ser desencarnado, então naturalmente o processo orgânico, material é mais longo, o fato deles saberem conservar já faz, e não é só isso, né? Como é menos ligado à matéria, você tem uma duração muito maior. Eu sempre fiquei indignado das coisas aqui da Terra durarem tão pouco tempo, né? As verduras você tem assim? Não, tudo. Qualquer coisa dura, você tem que trocar constantemente e rápido, né? Então, a todo momento as coisas materiais e eu sempre achei que a duração muito curta das coisas. Então, eu penso que é um resquício, provavelmente, algum outro planeta que a gente deve ter vivido, que as coisas que a gente usava duravam muito mais tempo, né? Sei lá, dura 100 anos, 50 anos. Tem um livro que chama Guia da Alimentação Natural. Aí eles lá falam que os alimentos que a gente deve mais consumir são os que duram mais fora da geladeira. Limão. Porque esses vão trazer benefício pro nosso organismo. Eles vão Faz purificar sentido. nosso corpo. Faz sentido. Limão dura pra caramba, né? Cará, batata doce. Igual a batata inglesa não é comestível, ela é tóxica.
A gente se alimenta dela, mas ela é muito tóxica pro nosso organismo. Ela apodrece super rápido. É. Também fala sobre isso, sobre os alimentos que duram mais fora da geladeira são os melhores pro nosso corpo. Cebola, né? Dura bastante, né? Fora da geladeira, né? Alho. Isso aí. Então, 27. Não podes tomar um de nossos séculos por termo de comparação? Creio que mais ou menos 5 séculos. Então, pensa, você vai viver lá, 500 são anos. 500 Pra anos. nós é uma eternidade. Nossa. Só que o tempo pra ele já passa mais rápido, Não, né? mas pensando que tá fazendo uma comparação, né? É. Nossa. Eu lembrei do filme do Thor. Faz sentido, né? Que De dura onde muito que eles tempo. tiraram, né, essa Pois informação, né? Ah, são deuses, mas peraí, deuses por quê? Não é que Que é o corpo físico. não é porque da é gente, Deus, né? É porque é lógico que aí tem poderes, isso aqui aí já vem a questão dos Sim. filmes, né? Mas todo filme tem um aspecto ali, um pedacinho da verdade, né? Olha, Vive mais porque a condição do corpo é sim. diferente, O né? Thor voa, é forte, alto também. É. Tudo lá eles ficam volitando assim, ele consegue ir de um lugar pro outro. Tem uma inspiração, Tem uma né? inspiração, porque aí, por exemplo, lá os seres considerados superiores, que são os reis, mas que, fazendo uma comparação com o estudo aqui, eles vivem nas partes mais altas e as outras pessoas nas partes mais baixas. Então, se a gente for analisar, tudo tem. É tirado ali. Porque assim, a pessoa não tira do nada. Ela tira de alguma experiência, de alguma vivência. Com certeza. Então, aí, lógico que entre as ilusões, as próprias ilusões, mas sempre tem ali alguma coisinha retirada ali da inspiração, uma vivência. Então, é interessante a gente conseguir tirar essas informações. E esses 5 séculos não são nada penosos, né? Porque, por exemplo, se fosse para falar que a gente vai viver 500 anos aqui, Você fala, aí é "Quê?" super penoso, né? Nossa. Mas 5 séculos lá é uma maravilha, porque a infância é muito rápida, a velhice também praticamente não tem tanta diferença, entendeu? Das fases. Isso é verdade. Lá não tem tanta diferença das estações, é tudo mais ou menos uma coisa constante. O ciclo também material é aquela coisa também mais constante. Aqui na Terra é aquele negócio, né? Aquele vai, vem, né? E o trabalho não é tão material, né? Igual o nosso. É mais Eles intelectual. trabalham pelos outros, para ajudar os mais inferiores. E o trabalho é mais intelectual, né? Não é? Tanto é que o trabalho físico que eles precisam fazer, eles passam para os animais e para os espíritos mais atrasados que para eles, né? Porque em relação a nós ainda é bem mais evoluído. Mas assim, qual que é a hierarquia dos espíritos? A hierarquia é toda moral, né? Todo é o desenvolvimento espiritual, não tem questão da hierarquia material que nós temos aqui. Então, tem que ter essa nossa concepção, né? 28. O desenvolvimento da infância é proporcionalmente mais rápido que o nosso. O homem conserva a sua superioridade. A infância não comprime sua inteligência, nem a velhice a extingue. Então, por exemplo, aqui na nossa infância, a nossa inteligência está comprimida porque, né, a gente não consegue manifestar a nossa inteligência totalmente. A gente tá assim, preso mesmo, né? A gente não manifesta a nossa integralidade espiritual, né? A gente fica esperando o nosso organismo desenvolver para poder se manifestar, né? Em algum ponto. Lá isso não existe. Não comprime, entendeu? A infância já não comprime. A infância o espírito já se manifesta. E a velhice não tem esse negócio de ter esquecimento, de ter... as energias já ficam mais... já não consegue fazer mais as coisas também, isso não existe. Certo? Pensamento que me veio aqui, por exemplo, aquele dia que eu trouxe um questionamento da minha vida em relação ao trabalho, ia demorar bastante tempo para descobrir o que eu gostaria de fazer. Isso não acontece lá, né? Que a criança ela já tá preparada. Ela já tem Já total
consciência, né, Não tem esquecimento. Não. E a relação também, tipo, do pai e da mãe não é a mesma orientação que deve ser seguida aqui. Então, por exemplo, aqui, eu tenho esse esquecimento e eu conto com meu pai e minha mãe pra me ajudar nesse caminho, assim, né? Pra me ajudar a desenvolver os meus dons, a relembrar dos meus princípios, da moral, da responsabilidade pai e mãe, que eu acredito que lá seja um pouco diferente do que é aqui, né? Então, lá os pais... São meros orientadores, assim. Não, aí a responsabilidade é maior ainda. Porque aí os pais vão guiar naquilo que ele está faltando, que está precisando ainda. Então, não tem a dependência física. Logo no começo, os pais já conseguem trazer aquilo que precisa para cada filho, né? Porque continua sendo uma grande responsabilidade, né? Só não tem aquela preocupação mais física, né? Porque tem as questões das afinidades, dos compromissos. A gente tem que lembrar que nosso amor vai desenvolvendo cada vez mais, então a nossa ligação se torna cada vez mais forte. Vai um cuidando do outro, né? Mas assim, quanto mais a gente evolui, mais a gente não precisa esquecer, né? Porque o esquecimento vem por quê? Por causa dos traumas, né? Porque a gente, se a gente lembrar dos acontecimentos, pra gente, a gente não vai ter condição ainda de seguir em frente. Às vezes, se a gente comete algum erro, alguma coisa nessa vida mesmo, a gente já fica né? Então é complicado. Então, à medida que a gente desenvolve, a gente vai ganhando a possibilidade de... Por isso que nascem crianças que já lembram da última encarnação, porque a última já não foi mais tão pesada. Então, isso vai começar a ficar mais comum. 29. Estão os homens sujeitos a doenças? Não estão sujeitos aos vossos males. A vida está dividida entre a vigília e o sono, entre a ação e o repouso. Então, não é Não aquele dorme. sono... Por quê? O que é o nosso sono aqui? Nosso perispírito se liberta do corpo para ter o contato com o mundo espiritual, e aí nosso corpo fica praticamente inerte, né? Para a atividade do corpo, e nosso espírito volta a ter aquela atividade mais plena. Eles precisam disso? Eles já estão vivendo uma vida bem liberta, né? O corpo já não é uma prisão para eles. Então não faz sentido mais dormir, porque o corpo não é uma prisão mais. Ele se manifesta naturalmente, ele consegue, se ele concentrar, ele consegue comunicar em outro planeta, então ele já tem uma... Esse repouso aí não é o mesmo que relata no nosso lar, não, né? No nosso lar ainda, como é muito atrelado à terra, então as pessoas ainda talvez precisem dormir. Mas à medida que a gente vai evoluindo, naturalmente, nosso espírito precisa dos tempos de ação e de repouso. Isso é normal. A gente precisa desses... Porque o nosso pensamento ele é contínuo. Então, ele precisa de um momento de mais atividade e menos atividade. Então, é isso que acontece. O momento de repouso deles é o momento que o pensamento está em menor atividade. Só isso. Porque lá no nosso lar fala que alguns já não precisam, não tem esse repouso. Não tem o sono. Não Precisa tem o do sono. repouso. O repouso, o que é o repouso? O momento que se diminui a atividade cerebral. É igual, por exemplo, assim, a gente vai trabalhar, vai estudar, a gente concentra mais, a gente consegue fazer o quê? 1 hora, 2 horas naquela concentração. Depois a gente precisa ter algum momento de relaxar, algum momento de dar aquela espairada, não é? É a mesma coisa. É aquele momento que você deixa de ter aquela intensidade intelectual e dá aquela diminuída no pensamento. Quando a gente, por exemplo, vai meditar, a gente
sai um pouco daquela agitação, e começa, É, entendeu? É diferente. 31. Pera aí, vamos ver como é que tá aqui. Aqui não vai dar pra gente... Vamos parar na 31. Tá. Mas foi bom, né? A gente Como foi é que você vai dar... marcar? A gente foi dar 20... Não. Melhor parar na 30 mesmo, que aí começa 31. A gente É mesmo assim. começou na 18, né? Estado físico, né? Dos habitantes. Aham. Começamos na 18, fomos até a 30. Beleza. Semana que vem a gente começa aqui na 31. Até porque já é outra... Informação, né? já é outro assunto, né?